Agora, Caio, conta aquela que estava guardada, que já está gravando, aquela mesmo para quebrar. Então, vamos começar, né, gente? Boa noite a todos. Vamos encerrar nossa preceptoria hoje, né, com alguns casinhos simples para a gente discutir. Ontem foi interessante que participei de uma aula da Takeda e o palestrante, no final de um caso clínico dele, ele colocou assim, que se ele pudesse voltar atrás, o que ele ia fazer diferente, né? E, de certa forma, esse meu primeiro caso é exatamente isso. Mas vamos discutir para a gente ver o que é que vocês acham. Então, o primeiro caso clínico é um paciente masculino de 27 anos, casado, técnico de informática. Então, ele chegou para mim em setembro de 2018, com diagnóstico de retocolite recente, uma pancolite, em agosto de 2018, usando azatioprina, 50 mg dia, e prednisona, 10 mg dia, que já estava em desmame. Já tinha feito uso de mesacol, MMX e sulfasalazina, que tinham sido suspensos porque ele teve dor abdominal e aumento de transaminase e foi interrogado em hepatite medicamentosa. Então, a história dele era diarreia com sangue, urgência para evacuar, em média 10 evacuações ao dia, desde 2017, e nesse momento ele estava evacuando apenas uma vez ao dia, fezes sem sangue ou muco, e não tinha nenhuma comorbidade. Dos exames laboratoriais, ele apresentava aumento de FAO e gama-GT e da TGP. Demais exames eram normais. E aí, nesse momento, eu já fiz aquela orientação inicial sobre a vacinação, solicitei uma colangio-ressonância devido a esses aumentos de FAO e gama-GT, pedi uma enterotomografia porque ele era uma pancolite e ele ainda não tinha nenhuma avaliação de Delgado, e complementei com alguns exames de laboratório. E a colonoscopia desse paciente, então, mostrava uma pancolite, uma proctite. As biópsias eram biópsias consistentes com retocolite, e eu interroguei esse maio aí, porque ao longo da apresentação eu vou comentar sobre a evolução dele. Então, assim, nesse momento, o procto que fez a colonoscopia, ele não especificou se era pancolite leve, se era moderada, como era a proctite, mas essa imagem, a imagem não ficou muito boa, mas ele colocou apenas como pancolite e proctite, consistente com retocolite. E aí eu vou colocar aqui, coloquei o score de Mayo, só para relembrar que é importante a gente classificar o proctologista ou o gastro, né, quem fizer a colono, classificar para a gente ter uma noção de gravidade, né? Na prática, a gente tenta lá estimular lá no hospital de base, né, por conta da residência, essas classificações para a gente ter uma noção da evolução do paciente. Então, um paciente com um MAI 2 para cima já é um paciente com doença moderada. Nesse momento, a gente não sabia qual era a classificação do paciente, né? E lembrando também do score de Mayo clínico, que avalia número de evacuações, sangramento retal, os achados endoscópicos e a avaliação global do paciente. Em outubro de 2018, esse paciente voltou, usando ainda 50 mg dia de azatioprina, ainda usando prednisona, 5 mg dia, com a história de diagnóstico recente de uveíte. Ele tinha aumento do número de evacuações, percebido com a redução do corticoide. Então, quando ele reduziu o corticoide, ele piorou, tinha fezes amolecidas, Alô? Posso Oi? falar só uma besteirinha? Pode, claro. É porque eu fiquei, não sabia qual era a classificação, mas na descrição ele fala que tinha erosão, que tinha úlcera, que tinha edema. Ele não Não, finalizou na conclusão, não mas finalizou, na descrição ele não falava em nem úlcera nem erosão. só em erosão, Então, então era mais 2, né? provavelmente. A percepção ali na foto que aparece, né? Acho que a terceira foto tem um aspecto que parece uma erosão mesmo. Uhum. Pode interromper a hora que vocês quiserem. Então, de exames laboratoriais, então, esse paciente tinha aumento de transaminases persistentes, FAO e gama-GT elevadas, veio com sorologias negativas, não tinha conseguido fazer a calprotectina fecal. A enterotomografia dele mostrou um espessamento parietal de colo esquerdo, com a leve dilatação das vias biliares intrahepáticas. E a colangio-ressonância mostrou uma leve ectasia difusa de vias biliares intrahepáticas, algumas com irregularidades dos contornos. Eu não tenho essas imagens para mostrar aqui, mas eu
Vou comentar mais à frente. Então, nesse momento, eu já quero começar uma discussão com vocês, é que eu suspendi a azatioprina desse paciente, solicitei uma avaliação da hepatologia, já fiz um rastreio de biológico e solicitei outros exames. E Você estava aí, nesse você momento, estava em ascensão programando a ascensão da azitropina, não é isso? Mas como veio a transaminase, esse, segurou, certo? é. Aí, na verdade, eu suspendi, pedi para suspender e fazer uma avaliação do Tá, hepato, porque eu fiquei em dúvida se esse aumento de transaminases tinha relação com a azatioprina, até porque ele já perfeito. tinha feito hepatite medicamentosa né, com a mesalazina e a sulfasalazina. E aí vocês suspenderiam, vocês manteriam esse nível de TGO e TGP para vocês já é um nível de suspender a azatioprina? O que vocês acham? Podina, será que esse receio inicial com a mesalazina de elevação de transaminases não é porque ele já tinha isso e alguém ficou com receio? Porque eu entendi que com a mesalazina era um outro serviço, não é isso? Isso, isso. Eu não Será que não sei, Marcos, foi? se ele já tinha, né? Não sei. Mas digamos que não foi. Digamos que ele não Não, tinha porque elevação de transaminase. eu falei isso porque eu nunca vi elevação de transaminases com mesalazina. Não sei se vocês já viram. Não, eu acho que a Ah, sim, azitropina, sim, né? não. É o carro-chefe, né? Sim. Com a mesalazina também não vi. E dificilmente, assim, quanto tempo ele tinha de azatioprina quando estava com essas elevações? Poucos meses. Quer dizer, poucos meses, porque ele já tinha uma elevação de transaminase, quando começou a azatioprina, ele já tinha uma transaminase um pouco elevada. E aí persistiu, né? Uhum. Ele ainda está em 50 miligramas, assim, pouco tempo. Porque eu tenho o hábito de fazer a azatioprina elevando de 50 em 50. Eu não faço já começo com 2, 3 comprimidos, porque eu já tive experiências ruins com a azatioprina, com um comprimido só. Eu Então, faço eu não assim faço também. eu faço subindo. Então, ele estava com 50 miligramas, então tinha, sei lá, um mês e meio, 2 meses, né? E ele persistia com essas transaminases elevadas. Por conta dessa possibilidade, se o paciente já tem elevação, como no caso de uma colangite, que parece que vai se configurar com isso, como isso, eu tenho receio de fazer uma droga tipo azatioprina, até o próprio metotrexato também. Mas o pessoal da hepatologia uma vez já me tranquilizou mais ou menos, dizendo que eu observasse a média, né, se altera, se eleva mais ou não. Mas eu particularmente Uhum. fico com receio. Não é que eu não faça de forma absoluta, mas eu já fico com certo receio. Eu Exato. acho que, e aí realmente, né, Marcos, tem, apesar de não existe correlação, mas ele tem realmente uma leve ectasia, né? E algumas Tem. irregularidades naquela fase. Então, realmente pareceu o padrão de, Uhum. de colangite, mas eu concordo com o Marcos. Teoricamente, você poderia manter a azitropina, ajustar para ver se melhorar clinicamente e ver se não tinha acompanhado a elevação. Mas eu concordo com o Marcos, em algum momento, né, atualmente essas elevações são mais do início do uso da medicação, mas não quer dizer que seja mais tardio. Você vai ter dúvida se é a progressão da doença, da colangite, ou se tem algum efeito da droga. Eu concordo com o Marcos também. A vida Exato. real, né? Você é melhor não ficar com a dúvida lá na frente, né? Depois, se isso acontecer, e é a tendência de uma colangite esclerosante, a gente tem muitos que os pacientes ficam estáveis, né? Mas tem alguns que vão progredir com elevação e, às vezes, na dúvida, você vai dizer, rapaz, será que foi uma reação mais tardia da utilização a longo prazo, que isso é mais cumulativa, mais para MTX, mas a gente, em azitropina, a gente vê alguns casos que desenvolve depois. Eu concordo com o Marco também. Eu, nesse caso, ficaria com receio mesmo, para depois não saber o que é o galinha e ter que tirar a medicação depois, diante da dúvida. E outro fator também que eu já fiquei assim querendo suspender é porque ele já mostrou que ele estava meio que refratário ao corticoide, né? Então ele reduziu no desmame do corticoide, ainda estava no início da azatioprina, então assim ele ia E ainda tem essa demorar para fazer um uveíte aí, né? efeito para poder ele ter uma resposta. E ainda tem a E uveíte. a uveíte aí que, a princípio, apesar da literatura, a gente vai ver nas manifestações intestinais, tentativa de uso para uveíte, a azitropina não mostrou eficácia, né? Então, mais Exato. um motivo assim para não é a melhor droga para ele. É isso. Vou seguir, tá? Então, em novembro de 2018, ele estava usando prednisona por conta própria. Ele teve outra crise, a gente ainda estava em avaliação, ele aumentou a prednisona e continuava com diarreia com muco e sangue às vezes. E aí a hepatologia deu o diagnóstico de septo de pequenos ductos
Eu não coloquei aí, mas ele já foi medicado com Ursacol. Tinha uma ecografia abdominal que mostrava nódulos peripancreáticos e no hilo hepático sugestivos de adenopatia sem repercussão canalicular. Não há sinais de ectasia de vias biliares interhepáticas ou hiperecoperiportal, sugestivo de pericolangite, mas não podia descartar colangites incipientes segmentares face aos achados da colangio-ressonância. Só um comentário, Leopoldina. Obviamente, isso não é foco da discussão, mas tem acontecido muito de começar tratamento para paciente com colangite esclerosante, né? Mas, na verdade, as evidências científicas não mostram benefício. Uhum. E ele vem com o nível transaminase relativamente estável, né? Então, nos consensos da especialidade de hepatologia, na colangite esclerosante primária, os estudos mostraram que não tem benefício. E aquele consenso que manda, o nível de evidência é muito baixo, porque você não melhora, às vezes melhora o nível de transaminase, mas não melhora a evolução da função hepática e acrescenta mais uma droga, que para a realidade da gente tem custo e, eventualmente, tem efeito colateral. Então, mas lá no HC, Valéria está aí, essa é uma discussão eterna. Né? A gente fez aquele artigo de revisão. Usa muito, viu, Carlos? Mas no HC é a mesma coisa. Os hepatos usam. Todo mundo usa, por mais que tenha os trabalhos dizendo. É impressionante, porque a gente fez até aquela revisão da literatura, né, aquele artigo, e a gente se preocupou em ver as evidências científicas, não só consenso de recomendação, porque a recomendação pode ser nível D de evidência, né, mas dos artigos científicos. Então, é uma pobreza enorme. Os artigos científicos mostram que normalmente não tem benefício. Às vezes tem alguma série de casos que mostrava eventualmente, mas a qualidade do científico é muito baixa. Então, mas essa é a realidade que a gente tem no HC. Mas eu, particularmente, estou resistindo. Não aumento nem custo, nem efeito colateral. O que vê, né, Carlos, na prática, você vê uma redução da fosfatase gama-GT. Não, ela reduz. Reduz, mas não melhora... não muda, mas não melhora a evolução natural da doença, entendeu? Então, efeito, vamos dizer, psicológico, não vale. Placebo. Quando o paciente está ictérico, eu acho que tem uma função, né? Se melhorar a bilirrubina, né? Já tem uma coisa positiva, sintomático, né? Aí vale a pena. Esse paciente nem tem alteração de bilirrubina. Então, assim, nesse momento ele estava com um PCR de 32, as transaminases elevadas, né? As fosfatase gama-GT também se mantinham elevadas, apesar de terem baixado um pouco. Fez uma avaliação para outras doenças hepáticas autoimunes que foram negativas, e ele tinha um rastreio para tuberculose negativo. Então, qual o melhor tratamento biológico para esse paciente? O que vocês acham? Um paciente que tem retocolite, pancolite com manifestação extraintestinal, né? Tem uveíte e CEP. Eu interroguei aqui se ele tinha feito uma hepatite medicamentosa por azatioprina, e era um paciente córtico-dependente. Eu faria infliximab para esse paciente. Uma retocolite grave, moderada grave, né? Com necessidade de ter uma resposta mais rápida e, se possível, com a dosagem sérica na semana 6. Nessa época, acho que a gente não tinha essa dosagem sérica. Acho que foi em 2018, né? Mas, enfim, o que eu fiz? Eu acabei fazendo para esse paciente adalimumab. Que eu acho particularmente seria uma opção, viu? Também concordo, Leopoldina. Só para reforçando aí, Valéria, esperei algum outro comentário, mas eu acho que é a percepção, claro, a gente terminou não classificando ele no score de Mayo, a gente sabe que ele tem alguma evacuação de score geral, clínico. Mas apesar de ser pancolite, a sensação que eu tive, Valéria, se a gente classificasse ali, ele poderia estar ali borderline, moderado, um paciente que dá tempo de esperar o efeito da medicação, não com a rapidez que a gente esperaria em relação ao inflix. E é interessante, porque para manifestações intestinais, claro que isso não quer dizer que o infliximab não funcione, mas o FDA liberou apenas a adalimumab, porque aí eu já discordando, porque era o único que tinha evidências científicas de estudos de robustos que ela se mostrava efetivo. Então, ela estaria respaldada também por essa indicação para o uveíte. Mas hoje já sabe que, na verdade, é porque não tinha estudos, já tem estudos com infliximab mostrando que também funciona. Mas, assim, se você ser o mais rigoroso possível, eu acho que eu também poderia escolher a adalimumab, mas eu concordo com o Valério, vai depender da sua percepção do que foi de gravidade.
você querer uma resposta muito rápida, realmente, que a gente sabe que tem infliximab, e aí as duas opções estão, na minha percepção, estão certas. Foi exatamente por isso, também, por conta da uveíte e também por conta de fazer monoterapia. Né? Assim, nessa época eu ainda era muito assim, achava que eu usava muito infliximab em combo. E como ele tinha tido essa questão da azatioprina, eu achei por bem a gente tentar o adalimumab, apesar de que hoje eu não faria isso de forma alguma. Mas vamos lá. Eu Pode daria falar, Marco. naturalmente preferência para anti-TNF, colocando na situação atual, como a doença não é tão grave, eu concordo com Valéria que o infliximab seria uma excelente opção, mas assim, considerando que é uma doença mais moderada, apesar da falha e tudo, eu colocaria para o paciente entre infliximab e golimumab. Eu sei que o comentário foi corretíssimo, que a adalimumab é o único que tem aprovação em bula para uveíte, mas como a gente sabe que também foi comentado que os outros anti-TNFs também têm ação né, sistêmica e especificamente para esse tipo de manifestação, então eu ficaria normalmente, hoje em dia, né, com anti-TNF entre para retocolite, no caso, entre infliximab e golimumab, porque tem estudos comparativos de meta-análises que mostram que o golimumab ele pode ter uma ação um pouco melhor do que o adalimumab. Eu fiquei um pouco triste com o meu histórico, né, pessoal de adalimumab na retocolite, que eu nunca tive assim grandes casos de sucesso. E a literatura, né, com o tempo viu que realmente o adalimumab, quando a gente compara com os outros anti-TNFs, ele é, dentre os anti-TNFs, o que tem a menor eficácia para retocolite. Mas se o paciente, por exemplo, preferisse a via subcutânea, eu acho que o golimumab seria uma boa opção. Eu sei que na época não tinha, mas hoje em dia, né, eu acho que seria uma boa opção. Hoje, Então, na época, a gente também não tinha nem Nivedo, nem ustekinumab, né? Então, a gente ia ser o anti-TNF, de qualquer forma. Ô, Marcos, você tem com... experiência com golimumab, Marcos? Já fizesse algum paciente com retocolite? Nessa situação? Valéria, eu tenho Oi. experiência. A pergunta foi para a Marco, mas eu posso falar porque eu tenho Tanto experiência. faz, tanto Tá faz. chegando um pouquinho ruim aqui, não sei, eu estou tendo problema de áudio. Eu estou cortando. Tá falhando o Marco mesmo. Valéria, Oi. só para dar contribuição também, eu vi que esse paciente, pelo que eu estou entendendo, é um paciente talvez de SUS também, até por isso o golimumab não seria uma opção inicialmente, né? SUS. Mas pensando no cenário ideal, o golimumab no privado hoje seria uma opção para esse paciente, pensando tanto na questão do anti-TNF como a questão da monoterapia, né? Que tem claro que não tem um estudo, claro que não tem um estudo para avaliar essa questão da comboterapia, como tem no infliximab, com o golimumab, mas tem dados mostrando realmente que ele realmente tem uma imunogenicidade menor e, por isso, a possibilidade da gente fazer o golimumab monoterapia eu acho que é bem plausível, né? E inclusive, eu tenho um paciente meu que eu faço golimumab mono, realmente. Sabe, eu tenho 2 pacientes, Valéria, com boas respostas. Um deles, inclusive, com mais de 80 quilos, né? Que tem aquela peculiaridade de fazer aquela dose de 100 miligramas, né? E que vem tendo uma boa resposta, esse paciente. Mas, assim, eu acho que a perspectiva desse paciente do anti-TNF mono é bem interessante, tanto pela uveíte como pela questão mesmo da retocolite. O adalimumab, foi comentado pelo Zeronce, né? Realmente é curioso, a gente acaba, historicamente, tendo experiência com o adalimumab, principalmente antes do PCDT de retocolite, por conta de pacientes que a gente tinha a oportunidade de tratar, às vezes trocando CID, né? Assim, com experiência com Inflix e ADA, que era o que tinha disponível na época, e o adalimumab é curioso, realmente. Tem alguns pacientes até que tiveram boa resposta, mas muitos deles a gente era obrigado a deixar semanal, a gente precisava aumentar a dose para poder atingir uma resposta satisfatória, né? É uma coisa que eu via em muitos pacientes com retocolite, que até hoje ainda fazem uso de adalimumab no SUS, mas que tem que fazer uma dose aumentada para poder responder melhor para a retocolite. Acho que era só isso. Só aproveitando um pouquinho essa percepção, né? Lá no ambulatório, né, com aquele levantamento do estudo multicêntrico, que a gente está, depois de tantos vai e vem ajustes, né? Eu abri a tabela aqui, eu não tenho decorado não, mas a gente tem hoje no ambulatório com a adalimumab, obviamente por conta também da disponibilidade. Mas isso, obviamente, a vida real termina virando uma necessidade. A gente tem 25% dos nossos pacientes, 26%,
dos 355 que estavam no estudo com o adalimumab, né? E a gente avaliou a resposta clínica. E esses pacientes estavam ou em remissão ou forma leve da doença, né? Então, por isso tem que ter, às vezes, essa, né, flexibilidade também, como vocês colocaram, da experiência pessoal. Quer dizer, a droga tem indicação, obviamente, muita gente tem disponibilidade, né? E, eventualmente, no SUS, e naquela época nem pensar em golimumab, porque não estava nem indicado, mas é uma situação que dá para você usar, e é realmente a experiência, claro que não é nenhuma casuística robusta, mas são de 355, 25% deles têm, e estão mantendo com a droga. Então, por isso que eu acho que, juntando com o VEIT, eu ficaria animado, até mesmo nos dias atuais, obviamente, pela disponibilidade, que ainda às vezes é uma limitação, agora mais não. Mas na época eu acho que também teria sido Leopoldina. Porque a gente tem muito paciente com adalimumab no SUS, né, ainda com retocolite, que era o que a gente tinha, né, Inflix e ADA. Agora não, que a gente não tem mais ADA, mas a gente também tem lá no base muito paciente. E às vezes paciente que está bem. Vou seguir, tá? Então, em maio de 2019, esse paciente estava usando adalimumab subcutânea a cada 2 semanas, usando o Sacol, né, que a gente já discutiu aqui, e apresentando diarreia líquida, às vezes com sangue, 6 evacuações ao dia, cólica, astenia, e tinha relatado um episódio de febre e vômitos e foi medicado na emergência com metronidazol, onde ele obteve uma melhora discreta. Em julho, ele foi internado com febre, piora da diarreia, necessitando de antibiótico corticoide, mantinha 5 evacuações ao dia, fezes líquidas com muco, tinha uma enterorressonância, uma retocolite em atividade, com perda das exaustrações em hemicólon esquerdo, que ele tinha feito nessa emergência, e os exames laboratoriais mostravam um PCR elevado de 11, uma calprotectina de 544 e um índice de saturação de 12%. E aí, ele fez uma colonoscopia em julho, nessa época, e tinha uma pancolite moderada com a proctite grave, com ulceração na válvula iliocecal, e a biópsia era uma retocolite em atividade acentuada, e aí, nesse momento, ele começou a fazer a coluna com um único prócto e começou a classificar esse paciente. Nesse momento, ele estava com o Maio 2-3, como apresentando uma aparente piora do que ele tinha antes, né? E agora? A gente otimiza esse adalimumab, a gente troca por Inflix, agora a gente já tinha o ustekinumab, apesar de que não pelo SUS, e vocês fariam o quê? Dosagem sérica não tinha, né? Na época, inclusive, não, né? Não tinha. Certo, só para reforçar para o grupo também todo, né? Uhum. Vou seguir, então, tá? Vou colocar o que é que eu fiz. Então, eu otimizei o adalimumab, esperando, né, a gente fazer o que a gente preconiza de esgotar a droga e ver o que é que vai dar, né? Então, nesse momento, eu acabei otimizando o adalimumab. Em setembro, ele estava com adalimumab semanal, desde julho, e o quadro clínico estava inalterado. Teve necessidade de corticoide e a gente discutiu a troca do biológico. Em dezembro, ele ainda mantinha o uso do adalimumab, essa dificuldade de conseguir a droga, e aí ele, otimizado, mantendo o quadro, e mantinha o quadro de diarreia, coito, evacuações, fezes líquidas, sangue muco, fadiga, com um PCR de 16, e sempre com índice de saturação baixo. Esse paciente sempre tinha anemia, e nessas consultas, muitas vezes precisando de repor ferro venoso. E agora? Agora a gente tem muito o que discutir, eu acho, né? O que é que vocês acham? Iria para o infliximab ou o ustekinumab? Ele não respondeu do primário ao adalimumab, né? Ele nunca respondeu, não é isso? Nunca respondeu, Então, eu acho que eu trocava a classe, apesar de não ter feito dosagem sérica. Eu concordo com o Valério. E seria importante lembrar a possibilidade do TOFA aí, né? Pela refratariedade ao anti-TNF, né? E que os consensos acabam colocando como opção, né? Além do ustekinumab, o tofacitinib seria uma opção aí. Não hoje, é um biológico, né? Hoje, né? No trabalho do SING, é TOFA ou o ustekinumab, né? O ustekinumab. Isso. Atualmente, né? Nessa época a gente não tinha TOFA. Uhum. Exato. Mas eu digo só para contextualizar hoje, né? Assim, claro, isso. entendendo. Se fosse hoje, era.
Mas aí esse Mas paciente ele era estigmado, SUS, né? esse paciente era SUS e acabamos indo para o infliximab. Então, ele começou infliximab, ele já começou com biosimilar pelo SUS, nas doses normais de 5 miligramas por quilo. Teve uma melhora clínica com redução do número de evacuações para 3 vezes ao dia. Em março de 2020, ele relatava uma melhora clínica, mas continuava com as 3, 4 evacuações dia, com fezes líquidas, mas sem sangue e sem muco. O PCR melhorou, mas continuava elevado, o PCR de 9, sangue oculto nas fezes era positivo, uma calprotectina de 1.200. Então, apesar dele relatar que ele estava melhor, laboratorialmente ele não estava, e ainda não tinha regularizado, né, assim, a número de evacuações, formação de fezes. E aí a gente teve a pandemia nesse meio tempo, em março, ele postou antes de começar a pandemia mesmo, né, de fechar o consultório. Em setembro, ele fez uma teleconsulta com a piora clínica, 6 evacuações ao dia, fezes líquidas pastosas com sangue e muco, fadiga, estava apresentando anemia, e a calprotectina, nesse momento, era de 150. Ou seja, apesar da piora, ele teve uma queda dessa calprotectina. Não sei se vocês observam isso na prática, né? Mas, assim, nem sempre a calprotectina, ela condiz com as queixas do paciente, né? Não sei qual é a impressão de vocês. Atualmente, para ela estar com a relação. O problema é que, às vezes, dependendo do laboratório, a gente não tem muita relação de confiabilidade, né? E, obviamente, às vezes, você podia dizer que o paciente que tem tendência inflamatória pode ter outras coisas, é frequente ter doença funcional, mas aí tem muito sangue, né? Então, ele tem franca atividade. Exato. Mas eu faço a prova dos 9. Eu não deixo de tirar a prova dos 9, como você pediu, a colonoscopia, eu acho que é importante até para mudança terapêutica, né? Exato. Então, mas Muitas às vezes vezes eu repito também o exame. Quando o exame não bate com o que eu estou esperando pela clínica, eu vou e mando fazer em repito. outro laboratório, né? É. Isso eu faço também. Mando até repetir em outro local. E mais como parâmetro para depois condução terapêutica, né? Para ter segmento de decréscimo de calprotectina se eu mudar a estratégia, né? Exato. E aí ele fez a colonoscopia veio com uma pancolite e proctite moderadas, as biópsias com a reticulite em atividade moderada, o MAIO 2. Então, ele praticamente, ele teve uma melhora discreta, né, que na outra ele tinha um MAIO 2, 3, mas continuava com... Parece essa última foto tem uma úlcera, né, Valéria? Parece, Valéria que faz colono. Parece um MAIO 3. Parece mais um MAIO 3. Mas ele, obviamente... ele classificou por como aí MAIO seria um 2. MAIO 3 pela úlcera, mas ele classificou como MAIO 2. Bom, mas de qualquer forma, não vai alterar a decisão terapêutica, desfecho, porque 2 né? ou 3 ele vai... E agora? Agora a gente já tinha o vedo, a gente tinha o ustekinumab, tinha o vedo, mas acabei otimizando o infliximab. Isso realmente, como foi falha primária, ao primeiro TNF, e aparece agora, apesar de não estar otimizado, né? Parece uma falha primária também, infliximab, eu tenderia também, nesse caso, a utilizar o ustekinumab. Na verdade, esse aí ele melhorou. Ele teve uma resposta inicial. Mas não objetivo, não tinha evidência objetiva, né? Nem de cal, nem de colono, né? Não, de cal teve, né? A cal teve, não foi 150? Mas aquele cal, ela fez a prova dos 9 e estava errado. Ela não fez, não. Fez a colono. Fez a colono, né? Então, ou seja, ele em nenhum momento, assim, apesar dele ter relatado clinicamente, objetivamente, quando ela foi tirar a prova dos 9, ele tinha doença e atividade, né? Porque foi o começo da pandemia para o final. Então, a sensação é que ele, de novo, ele já teve falha primária ao primeiro atendimento, a fazer o ustekinumab. Como ele tem a história do VI, aparentemente ela está controlada, não sei se é um efeito do anti-TNF, eu não botaria vedo pensando na UVI, que é uma coisa hoje que eu valorizo, né? O VI pelo risco de perda de visão. Apesar dele estar bem, mas pode ser até estar bem, não está do intestino, mas está bem com o anti-TNF resolvendo a UVI dele. E, eventualmente, tomando a decisão com essas manifestações intestinais, eu preferia fazer o ustekinumab nesse paciente, já que o vedo para manifestações intestinais há uma discussão de que ele pode até piorar a colangite esclerosante primária. Alguns estudos mostram, comparando com o anti-TNF, que ele pode aumentar a colangite e o veite. São duas coisas que ele poderiam, em termos de análise multivariada, no final, são as duas doenças que mais parecia que ele poderia ter eventos novos ou recidiva de doença. Certo.
Lembrando que o Shekhinumab, ele tem já alguma evidência para uveíte, né? Uhum. O Isso. sinal estava ruim, eu não sei se alguém lembrou isso. De vez em quando Não, está não, falhando aqui Marcos, para não mim. falou não, mas tá Tá. perfeito, Marcos. Inclusive, Outra coisa a Janssen estuda colocar em aprovação mesmo, em bula. Uhum. outra coisa interessante também que foi levantado aqui, claro, a disponibilidade do nível sérico, né? Assim, às vezes você tem essa dificuldade de acesso, mas o quanto às vezes esses casos a gente poderia ter ajuda do nível sérico já para nos guiar, né? Assim, você vê que um paciente que tentou primeiro anti-TNF, aparentemente teve uma falha primária, depois foi para o outro anti-TNF, teve aparentemente também continuou ali com uma falha primária, e se a gente tivesse disponível ali o nível sérico, talvez já na primeira falha, né? Já poderia entender que teria que mudar de mecanismo já mais claramente, né? E talvez fosse insistido nessa mudança de mecanismo ali. Sim, concordo, cara. E aí, esse paciente, então, a gente otimizou o infliximab para 4 semanas. Ele estava, então, desde novembro, né? Já era março de 2021, então, desde novembro com essa dose. Tinha apresentado uma perda de peso não mensurável, com diarreia sanguinolenta. Eu solicitei uma avaliação da PROC, porque nesse momento eu já fiquei meio apavorado com esse paciente. O que a gente vai fazer com esse paciente? Ele era um paciente do SUS, né? E solicitei uma tomografia e pensei já nessa troca de biológico para ele. Então, a calprotectina nesse momento estava 1.210, com a PCR elevada para o valor de referência, um ferro baixo, sangue oculto positivo nas fezes. E aí, nesse momento, esse paciente ele já estava em busca de fazer um convênio, ele fez um convênio, então, nesse momento, ele já tinha um convênio, a gente já podia pensar qual droga usar, né, uma droga nova para ele. E aí, o que vocês usariam agora? Ustekinumab, né? Vocês já falaram, né? Eu manteria minha proposta de ustekinumab. Alguém faria tofa agora, nesse momento? Eu acho que existe, assim, não seria contraindicado, não, seria uma possibilidade, pensando aí no intestino, né, assim, mas isso, eu acho que seria uma ótima opção aí para esse paciente, até pensando no veite também, né, eu acho que seria uma ótima opção, realmente, ação rápida. Mas o convênio negou o Stelara para ele. Eu solicitei o Stelara, o convênio negou, e a gente tentou o vedolizumab e foi aprovado, coisas de convênio. Mas aí tivemos que começar o vedolizumab. Então, ele iniciou em agosto a primeira dose, continuava com fadiga, mesmo após repor o ferro, ainda tinha diarreia sanguinolenta, tinha feito uso de corticoide novamente por conta própria, e ele não tinha ido fazer a avaliação do proctologista que eu tinha solicitado. No exame de laboratorial, continuava com a anemia, um hemograma com microcitose, um ferro baixo. Em dezembro de 2021, ele, usando o vedolizumab, continuava com 8 evacuações ao dia, com urgência e dor para evacuar, e tinha feito reposição de ferro, né? Ele fez várias reposições de ferro durante esse tratamento. O Leopoldino, só para reforçar isso, que é a vida prática real também, isso que você reforçou é importante, quer dizer, é interessante. Essas coisas que a gente tem dificuldade no PCDT, mas só para né, para quem não tem tanta vivência com o privado, é impressionante, né? Porque, e de fato é isso, no rol da ANS ele não faz cobertura para retocolite ulcerativa, né? Para ustekinumab, né? Ele bota o vedo, agora inclui o golimumab, o infliximab, mas ele realmente não inclui. Só para ter que isso, na verdade, é vida real mesmo, ou seja, não foi uma negativa por negar, não. Ele não libera, mas é uma coisa que a gente não consegue entender. Exatamente. E tenta passar aquela falsa ideia, né, que o rol é como se fosse o máximo a ser ofertado para o paciente. Na verdade, é o mínimo. Exatamente. E só um comentário, mas eu acho que aí hoje está no final, a gente pode fazer essas filosofia. E é burra, né? Porque, ou seja, você não está escolhendo a melhor droga para o paciente para tirar ele da crise, vai postergar, aumenta até o custo para a própria operadora e o principal, que infelizmente eles não estão preocupados, que é melhorar a qualidade de vida do paciente, né? Mas esse é o nosso mundo de vida real, né? Exatamente. É uma atitude, uma decisão burra e ainda prejudicial. Bom, Leopoldina, o psicológico desse menino deve ser, né? Porque faz 3 anos que ele está com diarreia, né? E ele é um menino super inteligente, sabe? Assim, eu coloquei ele como casado, mas quando ele começou o tratamento, ele ainda era noivo. E depois ele casou e tal, teve toda essa mudança de vida e tal, mas sempre ali, insistindo. Ele tem uma personalidade bem forte, assim, não, de opinar também, de opinar na medicação, sabe?
mas realmente ele tem sim esse psicológico abalado. E aí, então, nessa época, em novembro de 2021, usando o VEDO já desde agosto, né, ele tinha uma calprotectina elevada, de 851, um PCR de 22 e mantinha 4 de anemia, porque esse paciente sempre estava sangrando, né, sempre estava sangrando. E eu pedi outra colonoscopia para esse paciente. E a colonoscopia de dezembro de 2021, ele tinha uma pancolite intensa, com a proctite moderada e as biópsias com a reticulite acentuada. Nesse momento, ele classificou como Maio 3 e 2. Se eu não estou enganada, eu não comentei isso aqui, mas eu acho que essa colonoscopia dele, ele passou bem mal, ele teve sangramento depois da coluna, pelas biópsias, precisou até ficar uns dias internado, assim, ficou bem debilitado. E agora? Volta àquela pergunta, né? Há coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo e o que não fazer e o que fazer, né? Nesse momento, assim, tem essa possibilidade de otimizar o VEDO, apesar de que ele mostrou que ele não teve resposta nenhuma ao VEDO, né? Ele teve até piora, e usar todos esses outros, tequinumab, tofacitinib e golimumab. E pelas mesmas questões, eu tive que otimizar o VEDO desse paciente. Eu ainda não consegui liberação de medicação para ele, ainda nesse momento. Essa é uma alternativa que, obviamente, a vida real era, apesar de ele agora ter o plano de saúde, não liberava a tofacitinib, aí voltando para trás, já que não tinha opção no privado do ustekinumab, e a única opção no privado era o vedolizumab, e ao ver dele, apesar de tudo isso, continua aí Tava sem bem. aparecer, era uma possibilidade dele ir para o público de novo e fazer o tofacitinib para resolver, tentar ver se ele melhorava o intestino. Parece meio mirabolante, né, a história, mas é um caso que é complicado, né? Mas essa era uma discussão de você fazer essa opção, você não estaria autorizado, claro que tem a discussão de tentar otimizar, mas para esse perfil, com esse tempo, como a Valéria disse, com esse tempo todo, com esse padrão, com o padrão de colo tão intenso, eu apostaria, né? O golimumab não, porque ele falhou a TNF, e tofacitinib responde bem a paciente com falha de anti-TNF, isso não interfere, né, na evolução. Sim. Então, eu voltaria àquela história de Caio disse ali, e eu vou pensar de novo se não botava ele no público e ficava de olho na uveíte, literalmente, de olho na uveíte. Mas tentaria ter um TOF para ele. Não sei o que é que o pessoal acha também. Tu chegou a pensar em cirurgia nesse momento, Sim, Leopoldina, né? sim. E aí eu vou chegar nesse ponto aí. Finalmente ele foi no prócto. Ele foi no prócto dessa vez, né? Ele estava então com o VEDO otimizado, então ele voltou para mim em março, desde janeiro ele estava com o VEDO otimizado, tinha tido Covid em fevereiro, mas estava bem, tinha ficado bem, e evacuando 10 vezes ao dia, e ele acabou indo no prócto, e o prócto sugeriu cirurgia para ele, mas ele não aceitou. Ele disse que enquanto que tivesse medicação, ele queria usar todas as medicações, mas o prócto disse, ele podia estar muito feio, ele acho que a cirurgia é uma coisa, tem que pensar em cirurgia para ele e tal. Mas ele, nesse momento, ele ainda não aceitou isso aí. E aí volta... Eu concordo com a opinião de Carlos, né, que eu tentaria o tofacitinib, até porque o paciente, a maioria pelo menos, vai preferir medicamento, né, até a exaustão antes da cirurgia, a gente, de certa forma, também, né? Mas, assim, o meu limiar para um paciente desse, acredito que o de todos também, né, para um paciente com colangite esclerosante primária, o limiar para a cirurgia é um pouco mais baixo, porque a gente fica com receio também de câncer por conta de inflamação cronificada, né, durante muito tempo e tudo, sem controle. Então, conversaria com o paciente sobre essa possibilidade também. Eu vou dizer uma coisa aqui que, obviamente, não é nossa ideia disso, mas, obviamente, a gente está seguindo aqui o acadêmico. Vai tirar uma coisa fora do acadêmico. Eu, sinceramente, quando um paciente desse, eu acho que ele precisa desse, eu digo a ele, eu vou fazer um laudo justificando o tequinumab e judicialize. Mas nesse momento ele está com o plano de saúde e a gente conseguiu tequinumab para ele. Sim, porque eu digo o seguinte, eu também, às vezes, assisto, Zeronce, eu aprendi muito com Zeronce com isso, entendeu? Dessa história, se é para comprar uma briga, a gente compra uma briga mesmo, entendeu? Porque completa, né? Eu só me lembro das brigas de Zeronce com a Unimed. Não, era Unimed não, era Apivida.
Aí Rapaz, a nem briga me é feia, fale, viu? nem Eu, me fale. disse que é meu ídolo, porque ele comprava uma briga para valer que nem todo mundo compra. Dá para escrever um livro. É. Então, a gente iniciou o ustekinumab para ele em março, agora desse ano. Teve uma melhora parcial dos sintomas, 4 evacuações ao dia, fezes amolecidas, sem sangue, e tinha dor abdominal, palpação profunda. De exames laboratoriais que ele fez antes de iniciar o ustekinumab, ele tinha uma calprotectina de 307 e ainda aquela índice de saturação borderline com o PCR discretamente aumentado. Mas isso foi antes de iniciar o ustekinumab. E aí eu solicitei nova colonoscopia para ele em julho. Ele estava usando o ustekinumab de 8 em 8 semanas, ainda com diarreia, uma calprotectina que não, assim, ainda aumentou da anterior, né, que tinha sido antes de começar o ustekinumab, uma calprotectina de 492 e presença de sangue oculto nas fezes. Acho que é o paciente meu que mais fez colonoscopia. Em novembro, ele mantinha o quadro, fezes líquidas, pastosa, às vezes tinha sangue, urgência evacuatória, acordava à noite para ir ao banheiro, tinha feito ferro venoso e a calprotectina de outubro dele mantinha-se elevada, aumentou, ainda com presença de sangue oculto. E aí ele fez a última colonoscopia agora, em novembro, com a pancolite moderada, uma proctite leve, com pólipos em cólon descendente. A biópsia mostrava colite e retite moderada e pólipos inflamatórios, e aí foi classificado como Maio 2/1. E aí, aparentemente, parece, né, que ele teve uma melhora até endoscópica do exame anterior. Uhum. E agora? Finalmente ele teve uma melhora, né? Pequena, mas teve, né? Clinicamente não. Clinicamente não. Clinicamente Foi não. só por. Uhum. Engraçado, você gosta de usar. Eu não tenho essa prática de usar sangue oculto para os pacientes com doença inflamatória, só assim, ocasionalmente, quando o paciente. Né? Mas você usa mesmo, né? Eu uso. Você usa com frequência para acompanhar. Uso. Então, eu estou com esse paciente nesse momento agora, né, para decidir essa conduta. Se a gente tenta otimizar esse ustekinumab, porque parece que ele teve discutir com o prócto, né, sobre isso, ou se a gente mudaria de classe e tentaria o TOFA, ou o GOLI, que vocês já falaram que não faria, né, já que ele falhou a 2 anti-TNFs. Então, esse paciente chegou nesse momento, aí otimiza o ustekinumab, faz o TOFA, opera esse paciente, ele não vai querer operar, né, ele já falou. Enquanto que ele não usar o ustekinumab até a exaustão e o tofacitinib, ele não vai querer fazer a cirurgia. Acho que você já deu a resposta também. Ainda insistiria otimizar. A gente tem, clinicamente ele não está, mas teve aparente melhora. Mesmo assim, eu ainda tentaria, porque é aquilo que você falou agora e que Zé Nosso também comentou, que ele vai querer todas as alternativas. E eu esgotava essa bala aí, né, já que eu não tenho realmente como avaliar, eu esgotava aí essa do ustekinumab e caso ele falhasse, aí poderia tentar tofacitinib. Ou se não, esperava ele protocolo do DUET, que é entrar no protocolo de pesquisa do DUET, ele como voluntário, que é a associação de guselkumab com golimumab. Pois é. É uma, hein, Mas Carlos, é estudo de fase 3. É estudo de fase 3. Mas ele fez o ustekinumab, pode? Não, na verdade é o seguinte, vai ter que ter um prazo, né? Eu realmente teria isso. Eu concordo, Valéria. Não estou analisando o protocolo especificamente, mas é impressionante quando você vê o estudo de fase 2, né? Até precisa ver se isso vai ser comprovado na fase 3, né? Quando você juntou os dois biológicos, o guselkumab, na verdade, ou é o guselkumab, que a gente ainda só tem estudo de fase 2 para retocolite desse de Crohn. Quando você vê esses estudos, a resposta foi interessante. Talvez seja o efeito mais também do guselkumab. Mas a comoterapia, estudo de fase 2, não é aqueles patamares que a gente tem habitualmente, 40% e tal. É uma coisa que realmente impressiona. Então, aqui fiz só um paralelo, que eu acho que alguns pacientes como esse, a o gente problema vai talvez fosse
talvez fosse o golimumab, né? Porque ele falhou a 2 anti-TNFs, duas fases primárias, parece, né? Não, isoladamente eu não faria mais golimumab, não. Isso estou dizendo, obviamente, na comoterapia, a gente não sabe se o efeito associado de fazer 2 biológicos, se você pode eventualmente, e os estudos têm sido paciente falhado mesmo, né? E às vezes falhado já previamente a TNF. Era a ideia da discussão de se o efeito seria potencializador. Do ponto de vista de hipótese, teria. E era uma droga nova, mas obviamente isso é uma locubação, porque eu acho que é uma tendência para esse perfil do paciente, né? Isso que a Leopoldina está mostrando, a gente que trabalha muito nessa inflamatória, claro, essa não é a regra, mas a gente começa a ter um volume de pacientes dessa monta que você termina pensando que, e obviamente precisa de estudo para isso, ninguém vai fazer antes das evidências científicas, mas eventualmente incluir ele em algum protocolo de estudo, porque eu acho que talvez haja uma lógica mesmo, de você ter bloqueio de 2 mecanismos e aí você possa ter efeito potencializador, mas isso foi só uma divagação hoje. Olha, eu tenho outro paciente praticamente idêntico a esse, só que ele está mais avançado, ele já está no TOFA, ele já usou ADA, Inflix, Vedus, Tequinomab e está no TOFA, uma retocolite também. Outro e que pode ser uma futura comoterapia, né? Um TOFA mais um outro biológico. Comoterapia, esse termo não está errado. Eu acho que isso é uma realidade, né? A gente vai já chegar nisso aí mesmo, ficar usando 2 biológicos. Então, um jovem já com existem alguns retocolite... pacientes, na verdade, né? Já. Eu comentei com o Carlos hoje, que ontem teve uma aula aqui, foi do Flávio Feitosa, lá de Salvador, e eles têm um grupo, ele, um pessoal de São Paulo, que eles já têm 30 casos com pacientes com associação de biológico. E aí faz aquilo, né? Pega um pelo SUS, outro pelo privado. Enfim. A gente tem 3 pacientes aqui, um outro no ambulatório, né, Valéria? A gente tem um com potencialidade também. Uma situação que falhou, a Inflix, a adalimumab, falhou a Vedo e respondeu os Tequinomab. Só que ele apresentou a sacroileite que está realmente alterando com evidência radiológica de sacroileite, ou seja, não adianta mais eu fazer o TNF para ele, para minha doença inflamatória, mas vou ter que resolver a sacroileite dele, que ele melhorava quando fazia a TNF. Ele vai ter que fazer realmente o Tequinomab e a TNF. Esse foi mais uma indicação. Mas a gente tem outros 3, 2 lá do ambulatório, que já estão... A gente só vai discutir futuramente quais são os 2, as melhores combinações, né? Então, esse paciente jovem, né, com a retocolite moderada grave, refratária a várias medicações, CEP, uveíte, hepatite medicamentosa, anemia, sempre calprotectina sempre elevada, tirando essa de 150, que a gente tem nossas dúvidas, né, se é laboratorial, com a ausência de todas essas medicações, né? E aí, pensando no stride para esse paciente, é um paciente que não seguiu nenhuma, praticamente ele não conseguiu sair nem do primeiro objetivo, que é melhorar, ter uma resposta sintomática, né? Então, um paciente que não teve resposta sintomática praticamente nunca, praticamente também nunca ele melhorou PCR, nem calprotectina, né? Que dirá uma cicatrização endoscópica. Então, um paciente que ainda não respondeu a nada praticamente e teve melhoras muito discretas, né? Então, um paciente de difícil controle, um paciente que vai muito no consultório, que a gente faz muito exame, que a gente fica em cima, até preocupado com esse desfecho. E realmente eu tenho essa preocupação dele chegar a uma cirurgia de emergência mesmo, por alguma complicação, né? Ou pensando também, aí eu vou fazer aqui algumas considerações, que a gente já comentou algumas coisas, né? Mas perguntando para vocês o que vocês acham. Então, até quando investir na droga, né? Até quando você sempre otimizar essa droga, ou não, assim, viu que realmente ele não teve resposta, não otimiza, vamos trocar de droga. Qual seria esse ponto importante? O Marco até já comentou, né? A CEP seria um ponto importante para considerar, talvez uma troca de medicamento mais rápido, uma otimização, uma cirurgia, né? Você esgota esse tratamento clínico mesmo? Qual seria o próximo medicamento para esse paciente? Que a gente já discutiu, né? Cirurgia seria uma opção para ele? Qual cirurgia? Quando? Agora? Esse controle endoscópico na retocolite, qual é a frequência? Eu gostaria de saber de vocês, como é a frequência que vocês fazem para reavaliar o paciente, né, com colonoscopia? E os riscos de neoplasias desse paciente? Então, o paciente que tem uma inflamação persistente, além da imunossupressão, né? Então, ele tem 2 fatores de risco para ele ter neoplasias, outras, né, de E a cólon. CEP, né? E tem a CEP, exatamente.
E aí eu fiz essas considerações, se vocês quiserem comentar alguma coisa, o que vocês acham? É só um comentário, o Valério vai se lembrar dessa paciente, que a gente tem a reunião também de caso clínico aqui mensal, que é uma paciente que a gente acompanha junto com a gastroenterologia, que é uma paciente Ana, que ela teve a mesma história sua. Inclusive, a gente iniciou para a época para ela, os Tecnumab, por exemplo, quando ainda era off-label. E a gente saiu trocando e ela não respondeu a nada, né? Até que a gente discutiu, deu a opção ela da cirúrgica, ela disse, vamos tentar o tofacitinib. Aí foi interessante, porque ela começou o tofacitinib, né? A galera lembra desse. Ela teve uma melhora clínica, tinha uma melhora colonoscópica, e ela resolveu que não queria mais esperar, porque a gente tinha feito a dose de ataque, estava na manutenção, e na manutenção a gente teve a sensação de que ela tinha tido uma melhora. Fizemos aquela discussão que você pode fazer um novo ciclo novamente, e aí ela foi para a cirurgia. Só que ela levou um tempo para autorização do convênio, uma série de coisas. E ela fez a cirurgia. E aí a gente ficou trazer para a reunião, mas a gente já discutiu com a coloproctologia. Quando o cirurgião entrou lá, que retirou o colo dela, e o patologista mandou, a doença tinha entrado em remissão. Obviamente, o retardo, e essas coisas acontecem na vida real, dela não voltar mais, e ela estava resolvendo, o cirurgião adiou, ela tinha uma programação com a família e tal. Ou seja, ela respondeu a tofacitinib. O que eu quero dizer desse caso é que às vezes, insisto até o final mesmo, e esse tofacitinib, ela tirou o colo dela, mas ela disse que não queria mais, nem se eu dissesse a ela que estava indo bem, ela queria ficar mais com a medicação. O paciente jovem também, exatamente, só com a mulher. E ela tem a colangite esclerosante primária, que apareceu depois do vedolizumab, por isso que a gente terminou revisando aquilo. E ela tinha uveíte, ou seja, parece uma fotografia. Mas ela respondeu ao tofacitinib. Lembra, Valéria, desse? Lembro. Ana? Ela foi para mim achando que eu não conhecia o caso. Foi, Ela aí foi lá saber tem minha muito opinião, isso, né? não foi? Foi. Ela foi para Carlos, eu Valéria. estou rezando que ele chegue no TOFA e que ele responda ao TOFA. É o meu sonho, que ele responda ao TOFA. Mas, assim, essa indagação sua, até quando investir na droga, eu acho que agora com a dosagem dos níveis sépticos, a gente não investe mais em TNF se não houver, né, necessidade, né? Exato. Agora, aí fica muito mais simples para a gente decidir. Agora, sem dúvida, Valéria. O vedo, a gente tenta, quando não responde logo no começo, a gente faz aquela otimização rápida, né? Antecipa uma aplicação na 10ª semana para ver se consegue uma resposta melhor, e dependendo do caso, já começa logo a fazer de 4 em 4, para o paciente mais difícil. Uhum. Valéria, apesar que em bula não existe possibilidade para retocolite, né? É para Crohn só. Exato. Essa semana 10. Semana 10. Semana 10 para Crohn, né? Uhum. Mas uma coisa que me incomoda realmente, a gente fala hoje, você imagina um paciente desse, né? Assim, a perspectiva de você dosar nível sérico e ajudar a gente a não perder muito tempo, né? O quanto tempo que o paciente precisou para mudar de mecanismo, né? Assim, a gente fala de diagnóstico precoce, que tem impacto no tratamento, na evolução da doença, mas o paciente tinha o diagnóstico. Na verdade, ele não precisa, assim, você já tinha um diagnóstico, mas o quanto demorou, né, para você tentar um mecanismo diferente do anti-TNF, o paciente falhar da 2 anti-TNF, assim, isso incomoda, né? Porque você imagina o custo que isso foi para o próprio sistema, né? E quanto seria a dosagem do nível sérico? Né? Assim, é uma coisa que você que acaba não entendendo. Por isso a gente tem batalhado aqui, inclusive aqui em Fortaleza, a gente possivelmente vai ter disponível pela Unimed o nível sérico para Inflix e para ADA pela operadora, para poder a gente conseguir isso de uma maneira melhor, né, no segmento dos pacientes. Ainda bem que a gente está tendo pela Janssen, né? Agora está mais fácil. Mas a Janssen não está querendo dar mais, né? Porque não é mais Remicade, né? Então, só se for no Remicade, exatamente. Se for o mas não é mais. faz. O SUS não tem mais Remicade. Você já tem negativa? Eu tenho a impressão que os pacientes continuam fazendo. Essa semana a gente viu isso e tem paciente que chegou com resultado de exame agora, essa semana, e estão liberando. Eu acho que eles não estão, talvez, checando ainda. Você fala negativa da Janssen? De dizer que não vai fazer porque o paciente está fazendo... eu já tive. Teve? Porque eles têm um controle dos pacientes que estão com... Não, e ele sabe que é do SUS, que a medicação dele não está mais lá, né? Exato, eu já tive de paciente do SUS.
Então, aqui é o que eu porque, falei, né? é porque Só para Valéria tem prestígio. Aí, como eles disseram que veio lá do ambulatório que Valéria coordena, aí eles disseram aí logo que eles pode deixam, liberar. né? Então, é aquele que eu comentei, o risco de câncer para esse paciente também, né? Por conta da própria inflamação e por conta da imunossupressão. Então, conversei com ele sobre isso hoje, mas ele continua firme ele prefere otimizar o ustekinumab, tentar. E, com certeza, se ele não responder essa otimização do ustekinumab, a gente vai tentar o TOFA, tenho certeza que ele vai querer, e vamos ver. Depois eu conto para você. Lembrando que essa dose a cada 4 semanas também é off-label, né? É, E que se É. teve dificuldade para conseguir a cada espero que, 8, exato. Se liberar, né? A gente vai é, tentar. Se liberar, E a biópsia dele nunca deu displasia. Apesar de com essa inflamação você não ia valorizar muito, mas nunca apareceu displasia leve, não, não? nunca apareceu, Valéria. Não? Não. Uhum. Ótimo. Então, esse paciente, ele representa isso aqui para mim há muito tempo. Mas eu espero que ele saia bem e Uhum. recupere, né? Se fosse Maravilha. alguns anos atrás, ele já tinha tirado esse colo há muito tempo, né? Com a qualidade de vida que ele estaria hoje, a gente não sabe, né? Se ele evolui bem, se fazer bullshit, né? Exato. Então, vamos seguir. Então, o segundo caso é um caso mais rápido. É uma paciente feminina de 50 anos, casada, assistente social, que mora no interior de Minas. Em março de 2020, ela chegou para mim, beirando aí a pandemia, com a história de doença de Crohn, diagnóstico por uma apendicectomia de urgência no ano de 2000. Não vinha fazendo acompanhamento, não fazia nenhum tratamento. Ela comentou que lá atrás, em 2001, ela usou mesalazina, mas nem lembrava mais quanto que tinha usado, usou um tempo e depois parou. Ela estava atualmente com essa queixa de dor abdominal, dor e distensão abdominal, náuseas e vômitos ocasionais. Não tinha história de febre, nem de perda ponderal, ela era até, assim, sobrepeso, tinha uma intolerância à lactose, não usava nenhuma medicação, nem fumava, não era etilista, não tinha alergias. E ao exame físico, ela tinha um abdômen distendido, tinha desconforto à palpação difusa e tinha um borborigmo aumentado. Então, ela já, nessa primeira consulta, ela já trouxe para mim uma endoscopia que ela fez. O que chamou a atenção era que, além desse esofagite grau B, uma pangastrite moderada, enantematose moderada e uma subestenose de pylori. Escrito lá como uma subestenose de pylori. Eu até coloquei aí uma seta, porque, assim, na minha avaliação, não pareceu que tinha, né? Mas, como essa é uma coisa de um exame dinâmico, não tinha como saber E se ela realmente tinha resíduo no estômago? não tinha. Ah, então não tinha, né? E aí as biópsias se mostraram H. pylori, metaplasia e uma atrofia intensa. Esse era o exame que ela fez, num lugar super bem conceituado aqui. Aqui o exame vinha tudo misturado, tudo junto, ela fez EDA e colono ao mesmo tempo. A colonoscopia dela mostrava retrações cicatriciais com a subestenose ileal também e pólipos colônicos, né? A biópsia não mostrava nada de inflamação, ela realmente tinha vários pólipos, fez mucosectomia em alguns e apenas veio como lesões serrilhadas sem atipias. Esse era o exame que ela tinha trazido nessa primeira consulta. E aí, só para mostrar, ela tinha realmente vários pólipos. De exame laboratorial, ela tinha uma calprotectina de 295, um PCR de 16, bem elevado, uma B12 de 300. Sorologias ok, PPD raio-x de tórax normal. E a enterotomografia dela mostrava sinais de doença inflamatória atípica, ou ativa, com fenótipo predominante estenosante, associado a sinais de fístula ileocólica linear, envolvendo o ilho distal, região iliocecal e segmento ileal no meso hipogástrico. Achados sugestivos de colite esquerda difusa, né, que não batia com a colonoscopia, e uma dilatação montante em segmento de ilho distal e região iliocecal, de 7,5 centímetros de extensão, e outra área de 4,7 centímetros em região meso e hipogástrico. Então, essa era a enter-CT dela, de fevereiro de 2020. E aí eu solicitei os exames para essa paciente, a avaliação do prócto, porque eu achei que tinha que avaliar cirurgia, talvez, e passei o tratamento do H. pylori. E aí também veio a pandemia, e a gente ficou, na verdade, se consultando
entre o Prócto, que é o Danilo, que vocês conhecem, eu e ela, meio consultas pelo WhatsApp mesmo. Mas e aí, nesse momento, o que vocês acham? O que vocês fariam para essa paciente? Acho que com a dúvida aí a história, né? Quer dizer, essa lesão não foi acessada, né? Ou seja, pelo que eu entendi, o cólon, ela não tinha doença, apesar de descrescer, mas parece que tem uma lesão de delgado de ilho, que apesar de ser ilho terminal, como descreve na intro, pelo que eu entendi, a colonoscopia acessou o ilho e não viu até onde a coluna acessou, não viu nada no ilho, não é isso? Só colocou que era uma subestenose no ilho, Ah, no mas ilho. não descreveu Ah, certo, inflamação, entendi. Bom, mas tá? assim, entendi agora. Desculpe, eu não tinha perdido aí esse detalhe aí, desculpe aí. Aqui, na verdade, ele também não fala assim, né? Ele fala o fenótipo estenosante, mas ele também não direciona para o mesmo local da cólon, Rapaz, né? eu vou deixar os outros opinar, porque eu ainda tenho, eu sou muito daquela corrente de que eu preciso tirar um taco de alguma coisa. Então, né, talvez eu seja meio neurótico aqui pela região da gente aqui, de ter muita tuberculose, né? E às vezes é a área de ilho terminal, a história de linfoma, e eu não fiquei muito convencido com a entorressonância dela também, não, na Você descrição, repetiria a entendeu? enterorressonância dela? Eu não sei se também, ou com alguém com mais experiência, não sei, mas assim, eu preciso aquela história do histopatológico. Eu até pediria outra pessoa que tentasse acessar aquele segmento. Bom, eu fico muito insistindo nessa possibilidade, né, de ter Uhum. realmente segmento Mais pela alguma coisa, né? localização da doença e pela necessidade de diagnóstico diferencial no meio. Qual a idade? Desculpe, não me 50 falou no anos. início, por isso que eu não vi Foi, 50 acho que anos, né? 50. Na Ela tem uma história verdade, antiga ou é nova? A história dela? antiga, 2000. Ela Antiga. teve um diagnóstico em Ah, 2000 por uma mas cirurgia. 2000, né? Ah. esse diagnóstico foi Como foi diagnóstico feito? colonoscópico? Então, eu vou até mostrar no final da aula, que depois ela me trouxe, eu coloquei como curiosidade, um exame antigo de 2005, uma colono, que mostrava, e um trânsito de Delgado. Aí eu deixei lá para o final só como Certo. curiosidade. Não, Mas curioso ela, porque realmente 2001, mas foi mesa, né? E eu sou exato, daquela corrente radical, que mesa não resolve doença de Crohn. O cara disse, doença de colo mesmo em resolve. 2001, né? Mesmo em Mesmo em 2001, 2001. Aí, o que impactou também na nossa decisão, assim, talvez, a gente buscar repetir e tal, era que começou a pandemia e a gente ficou sem encontrar essa paciente. Ela ficou lá no interior de Minas, não queria de jeito nenhum vir mais para Brasília para consultar, para repetir exame, taraná, então a gente ficou. Então, foi muito rápido a decisão do que fazer para ela, na verdade. Então, assim, foi meio que em conjunto, o Proctor opinou, ela me opinou, doutora, o doutor falou isso, vamos fazer, vamos, e a gente seguiu com o tratamento. Então, aí ela voltou para mim em novembro de 2020, ela então começou o ustekinumab, pelo contexto da pandemia, né? Então, a gente não quis fazer inflix para essa paciente, e ela começou o ustekinumab 90 mg, aí aqui ela já estava ela começou em maio, o ustekinumab, ela já estava em novembro usando o ustekinumab, tinha tido Covid em outubro, tinha ficado bem, tinha uma melhora do desconforto abdominal, mas referia momentos de constipação e barulhos na barriga, que era como ela referia. No exame, ela tinha uma dor à palpação profunda, em quadrante direito, e um borborigma aumentado mesmo. A calprotectina fecal elevada, 332, e os exames de laboratório tinham uma B12 baixa, 292, um VHS elevado e um PCR também um pouquinho elevado. Isso em novembro de 2020. Aí, nesse momento, a gente solicitou exames para reavaliação, todos os exames, né, até por conta de todas aquelas alterações de subestenose, de estenose, e a gente resolveu fazer tudo novamente. Então, em março de 2021, ela tinha essa mesma queixa, a queixa dela era gases e esse desconforto abdominal, apesar de que ela tinha tido essa melhora significativa desde o início do tratamento, referido como 6, né, de 0 a 10, 6 de melhora, o intestino tinha normalizado, a endoscopia não tinha nada importante, aquele mesmo aspecto de metaplasia que tinha dado, que eu achei do primeiro exame, nesse exame também eu achei que tivesse, mas na biópsia não veio. A colonoscopia dela só tinha pólipos, também não tinha inflamação,
e os pólipos eram pólipos hiperplásicos. E ele acessou ilho nessa? Sabe dizer, não? Acessou, normal. Não tinha estenose, nem subestenose, nada disso. Aí, a enterorressonância dela, então, de fevereiro de 2021, né, um ano depois da outra, mostrava sinais de doença inflamatória intestinal predominantemente ativa e estenosante em segmentos ileais descontínuos, destacando esse segmento de ilha terminal de 12 centímetros até a válvula iliocecal, com uma leve distensão em alças de jejum ileais a montante. Então, ela tinha uma doença predominantemente de delgado mesmo, né, mas ela estava razoavelmente bem. E aí eu coloquei aqui só para a gente comparar, né, assim, a melhora que ela teve da entero do primeiro exame para o segundo, né? Então, com o uso do ustekinumab, teoricamente, pelo exame anterior, ela não tinha mais fístula, ela teve uma melhora significativa dos achados. E a queixa dela era mais sempre de desconforto de gases, estufamento. Uma paciente também que não fazia muita dieta, mas ela estava bem. Posso seguir? Vocês querem comentar alguma coisa? Não. E agora? Então, ela começou o tratamento na pandemia, uma doença de Crohn estenosante, com ustekinumab, tá? Ustekinumab em dose normal, de 8 em 8 semanas. Mantém o ustekinumab, troca o biológico dessa paciente por conta da entero. É uma paciente que deveria ser avaliada para cirurgia. O que vocês acham? O que vocês fariam? Eu faria. Ela teve uma melhora, né? Em um ano ela melhorou, né? Então, eu não Melhorou? tiraria, não, eu otimizaria. Eu otimizaria o ustekinumab, faria 4 semanas. Por ter atividade ainda, depois poderia até voltar depois para a dose de 8 semanas. E isso é interessante, né? Porque como ela tem ótima notícia, né? Porque ela tinha fístula e respondeu com o ustekinumab, né? Quer dizer, até essa discussão, obviamente tem a questão da idade, da escolha do biológico aí, mas é uma paciente que, obviamente, tinha pandemia, todo mundo estava com medo, né? Isso aqui é retrospectivo, né? Mas se fosse hoje, é retrospectivo. Deu certo, porque fechou a fístula, não seria a primeira opção em fístula, mas todo mundo estava com medo da pandemia, do TNF, se seria ruim. Hoje a gente sabe que o TNF é até bom, né, para entender bloqueio da resposta inflamatória, está sendo testado no Covid, mas naquela época não, todo mundo ficou com medo dessa possibilidade, né? Por isso da escolha do ustekinumab, e tinha uma ficha mais um motivo da escolha do anti-TNF, do Iflixa, mas respondeu, né? E já tem algumas, né? Tá fazendo isso, depois os meninos podem comentar aí, mas terminou respondendo. Eu também faria como Valéria, apesar disso eu tentaria realmente, a princípio, otimizar, né? Porque até isso ela teve, até a ficha ela fechou, e ainda tem atividade inflamatória, ou seja, ainda não atingiu o alvo terapêutico que a gente procura, né? Já que esse é o exame que a gente gostaria para delgado, mas tentaria dar essa chance para não ficar trocando gatilho, de otimizar também. Certo. Mas, em setembro de 2021, ela retorna, e ela, em maio de 2021, ela apresentou uma semioclusão intestinal e ela foi para a colectomia direita, que era uma coisa que poderia acontecer, né? Mas ela estava bem após a cirurgia, a calprotectina dela estava em 37, então a gente não teve nem tempo de otimizar, né? Logo em seguida ela consulta assim, de 6 em 6 meses, porque ela mora no interior, ela lia, doutora, você pode mandar os pedidos de exame, eu já vou com os exames prontos. Enfim, aí a gente tinha discutido na época, eu e o Danilo também é o médico dela, e disse, essa paciente, ela é uma paciente que pode progredir para a cirurgia e a gente vai continuar para ver até onde ela vai ficar, né? Ela vai ficar bem, mas existia essa possibilidade desde o início, na verdade, né? De ser cirúrgica. E aí ela fez esse quadro de semioclusão, operou e está bem. Então ela fez essa. Então aqui a peça cirúrgica dela, trouxe para a gente ver, o produto de colectomia direita e delgado, infiltrado inflamatório transmural compatível com Crohn, estenose da luz intestinal em área de ulceração da mucosa, com dilatação amontante, criptite e abscessos de criptas, granulomas, perda do paralelismo, erosão focal, ausência de afipias.
Em fevereiro desse ano, ela consultou, estava sem queixas, os exames de laboratório dela tinha só um VCM aumentado, com a vitamina B12 baixa, mas a calprotectina dela era normal, o PCR normal. A enterorressonância, que foi no final do ano passado, tinha ileocolectomia com anastomose ileocólica ampla, nota-se aderência de segmento jejunal junto à região da anastomose, sem alterações evidentes, a resolução das áreas sugestivas de colite vistas no exame de fevereiro de 2020. Então, mostra um exame bom, né? Sem doença, sem estenose mais. A colonoscopia dela, de novembro de 2021, que foram os últimos exames que ela fez, na verdade. O exame normal, uma ileocolectomia Rutgers I0, uma biópsia ileíta erosiva com feições reativas, sem evidências de lesões crônicas. Então, o exame super inocente. Eu até vou mostrar aqui questionar aqui. Eita, desculpa. Nessa primeira imagem aí, parece ter umas ulcerações, né? Umas erosões. Uhum. Mas, mesmo assim, ele classificou como Rutgers I0, né? O que vocês acham? Seria um I1? Eu acho que né? Eu também A gente acho. vê nitidamente que tem lesão, tem uma parece solução de um. continuidade. Parece, né? Eu também acho. Mas a paciente está bem. E aí eu coloquei aqui só para também relembrar, né, para os alunos, sobre o Rutgers, que é um score que usa para pacientes que têm doença de Crohn, que foram operados, né, que fizeram colectomia direita. Então, o paciente com Rutgers em remissão seria I0 e I1, né? A partir do I2, você já tem a possibilidade de pensar em troca de tratamento, otimização. Então, por esse exame dessa paciente, ela estaria em remissão, né, endoscópica, por essa classificação. E aí, o que vocês tinham me perguntado, eu coloquei aqui como curiosidade. Então, é isso, eu falei com essa paciente agora, ela era para ter consultado agora, no final do ano, feito os exames dela agora de controle, com 1 ano, e ela não fez, está com a mãe doente no hospital e tal, e ela vai fazer os exames agora, no início do ano, mas ela está assintomática, os últimos exames de laboratório dela não tem nenhuma alteração. E aí eu trouxe por curiosidade, ela mandou para mim uma coluna que ela achou de maio de 2005, que ela já tinha uma doença de Crohn interrogada, né? Uma ileíta a esclarecer, doença de Crohn em atividade, com pólipos, com uma lesão em ósseo apendicular, um coto apendicular invertido, interrogado, ou atividade de Crohn, então nessa época eles interrogaram. As biópsias vieram como ilha seco, com atividade inflamatória moderada, mas sem aqueles comemorativos de doença de Crohn, aquelas coisas bem, né? Aumento de plasmócitos, redução de mucina, ou distorção da arquitetura, e com pólipos hiperplásicos em cólon sigmoide reto. Então, essa era a coluna que ela tinha de 2005. E eu trouxe aqui também, por curiosidade, o exame que ela tinha de 2005, de um trânsito de Delgado, e a gente não usa mais há muito tempo, né? Não sei se vocês usam de vez em quando no SUS, mas o que a gente não usa aqui. Segmento ileal de 10 centímetros com severo estreitamento. Ela tinha aqui luz e aparente, estreitamento da sua luz e aparente lesão infiltrante da parede, interrogado inflamatório, doença linfoproliferativa, doença de Crohn, né? Então, ela tem esse sinal da corda aí, né? Com pedras em calçamento no jejum. Então, um exame bem característico de Crohn, né? Bonito. Que se usava Bonito, para antigamente. dar aula, né? Mas para paciente, não. Para paciente, não, Então, assim, o questionamento dessa paciente é como é que ela evoluiu, né, tanto tempo com essa doença sem uma piora, né? Sem ela ter evoluído por uma perfuração, né? Como é que tantos anos, 20 anos sem acompanhar, e ela nunca evoluiu para uma perfuração, né? Antes de agora, né? Antes de 2000 e... Ô, Leopoldina. Posso fazer uma Pode. pergunta para minha consultora doutora Valéria, de profilaxia para... É isso que eu ia falar agora. Aí eu fiz a pergunta já para minha consultora de profilaxia pós-cirúrgica. Valéria, dá uma palhinha aí para o pessoal, qual é a percepção aí de profilaxia. Uhum. Exato. Então, essa paciente, ela foi operada
não foi não foi em Brasília, né? Foi no Foi, interior. O não, colega da, a primeira, a não, primeira, a cirurgia, não, essa paciente agora, ela fez obstrução, né? sim, ela operou aqui. Operou aí. Essa E o colega cirurgia de achou que tinha agora, ressecado a cirurgia, tinha ressecado a área doente. Ela não ficou sim, com área doente, uhum, sim. né? E os Não é? Então, exames mostraram, né? não, Sim, mas eu Valéria, digo de foi. delgado. Ela não tem doença no delgado, Sim, né? sim, Ele tirou a área que saber assim, se ela tirou, se ela deixou, se ele deixou a doença, ela teria que ter feito o tratamento logo depois da cirurgia, não ter ficado sem nada, né? Pelo que eu entendi aí, ficou sem segmento doente, não é isso? Não sei, porque a não. doença é salteada, ele ressecou o segmento que estava obstruindo, né? Entendi o que você está falando. Ela tem uma doença de Delgado, mas só que ela fez uma obstrução, ela fez uma colectomia direita, não é isso? Está É, falando? Mas ele se fala que ficou, ele tirou Delgado e seco. É porque eram 10 Mas, centímetros final, né? É possível que ele é, tenha tirado esses 10 centímetros aí. essa, não, essa 10 foi a descrição. centímetros é do exame antigo, de 2000 e pouco, né? Mais recente, ela não tinha uma doença só um segmento, ela tinha outros segmentos, era salteada, né? É o Tem uma que Era imagem, parece que salteado. tirou a Devia ter parte sido. mais doente, mas não tirou toda a doença, né? mas não É tem uma isso que eu imagem estava. depois, né? Da cirurgia? Cadê a imagem? Vou Passa aí. Não, mostrar. não tem. Tem depois, tem uma. Tem, ela não ficou sem tratamento, não. Ela Não, continuava assim, ela continuava com o biológico, né? cadê? Volta aí, essa aqui, essa outra imagem aí. Não, depois da cirurgia ela continuou com o biológico? Continuou, Ah, tá. Ah, sim. Mostra essa É isso outra continuou. que eu imagem estava. aí. Qual? A imagem da ressonância, Mas isso é antes da cirurgia. Essa é da cirurgia, né? Essa aqui é quando ela fez a semioclusão. Ah, A Uhum. de sim. antes, essa daqui. Peraí. É essa daí, De cadê? antes é essa. É, a última que ela fez agora, que foi novembro de 2021, ela realmente não tem mais doença, né? Não Uhum. aparece mais nem doença de ilho, nem de delgado e nem nenhuma lesão em Não, colo. ela continua tratando, né? Que eu achei que você tinha tirado a medicação. Ela Não, continua tirei tomando não, remédio. Não, continua. entendi, Ah, entendi. tá. Vendo E por essa imagem aí, eu tenho entendido que tinha tirado todo o segmento doente, e aí por isso que eu perguntei a profilaxia. Então, retoma aí, viu, não Carlos? É. precisaria. Você vê aí a descrição dessa enterorressonância, né? Porque parece que são vários segmentos e tem Aham. um principal que é o que parece que foi retirado, Entendi. né? Que é o de É, 12 centímetros, né, Esse de Caio? Parece o 12. seguinte, não é 12 a doença. A doença tem 12 e tem mais umas outras áreas. Isso. Entendi. E aí esse foi o ressecado. É tanto que é o mais distal e por isso ela fez o só que helicolectomia eu botei direita, os né? dois aqui, ó. Eu botei as duas para comparar. Entendi. Mas ela Certo. operou agora, nessa de urgência, que ela fez a hemicolectomia, que ela continuou com o biológico, Valéria. Tá Ela bom. continuou usando Ah, o tá. Uhum. Stequinumab de 8 em 8 semanas. Certo. Uhum. Apesar de que não é o medicamento que a gente faz, geralmente, a profilaxia, né? Mas ela já vinha usando, ela teve uma melhora Mas não mesmo. foi profilaxia, né? Porque ela deixou É, ele deixou é, doença, não é profilaxia. exato. Na verdade, ela continua tratando como Perfeito. ela... Uhum. Ok. Eu não sei se tu, porque existe um trabalho que que essa avaliação só na anastomose ela falha muito, né? Porque você só está você com a coluna você não está alcançando onde está a doença, você tem que estudar o delgado dela, né? Aham, Né? E é um trabalho que fizeram com cápsula endoscópica, sem paciente de doença estenosante, para ela não vai poder fazer, porque ela tem doença estenosante, que viram que quando a gente só olha o local da anastomose, a gente deixa de otimizar 20, 30% dos pacientes, porque a doença está no delgado que não está sendo vista. sim. Ótimo. Mas ela vai ter que ser com exame de ressonância. Perfeito. Vocês querem Tem fazer outro o quê? caso, Se vocês quiserem, tem. Não sei como é que vocês estão respeitando aí os horários. Vocês que mandam. É bem rapidinho Não esse, quer sei. que eu mostre? Bem rapidinho. Por mim, tudo bem, mas eu não sei o grupo aí. Como é que tá? 011, Caio? Podemos encerrar, então. Já está no Tá Não, bem horário. apertado deixa aqui eu... para mim. Eu tô aqui na comemoração de defesa de mestrado da minha esposa. Então, eu vou Eita, passar bronca. aqui. Ela defendeu hoje. Então, não. Tá, eu vou só finalizar, então. Tenha dó. Então, eu vou finalizar aqui agradecendo, né, esse momento a todos os preceptores, a todos os participantes. Um Feliz Natal para todos. Agradecer a Maria, especialmente, que é a pessoa que nos ajuda em tudo, né? Que resolve nossos problemas, Aí é verdade. né? E Uhum. agradecer a todos os participantes. Desejar um Feliz Natal e Ano Novo para todos.
E agradecer essa oportunidade. Já que eu gosto de falar muito, eu queria agradecer pelo Instituto Autoimune, de vocês terem aceitado aí esse desafio. Infelizmente, eu estava no comitê técnico e na terça terminei não participando, perdi essa oportunidade dessas aulas, mas, né, comentários sempre que a gente vê, né, nos grupos que foram aulas maravilhosas, não era de se esperar nada diferente pelos os moderadores e os facilitadores que estavam conduzindo a reunião. Então, agradecer a vocês que se dedicaram a esses 12 meses e aos também que participaram do curso da preceptoria, e mais uma vez agradecer a Maria, né, que teve empenho de ficar ligando, mobilizando todo mundo. Então, só tenho a agradecer. E a ideia é que a gente pense de alguma forma, né, que apesar desse ter uma proposta específica, né, porque isso foi um projeto que foi aprovado, inclusive, dentro do GEDIB, para que a gente tenha até a anuência deles, os certificados terem a anuência do GEDIB, mas a gente pode manter a ideia de um grupo de discussão mais ampla, né, para a gente pensar em 2023. Foi tão produtivo que a gente ter a possibilidade, mesmo que não seja mensal, sei lá, a gente organizar a cada 2 meses para manter o grupo, essa noção da rede, né? Dos que já estavam já há algum tempo e dos que entraram agora. Mas o fim era para agradecer de coração a todos vocês aí por esse esforço. Vamos continuar pensando em projetos novos, científicos, para o ano que vem. Obrigado, gente, por tudo aí. Obrigado e parabéns aí pelo projeto, realmente. Sucesso. Obrigada a todos. Boa Obrigada, noite. gente. A Boa gente se noite, vê. Caio. Feliz Parabéns Natal aí para sua todos. esposa. Valeu. Parabéns. Valeu. Tchau, boa Abraço, noite. pessoal. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Um abraço. Pode agora parar de gravar, Maria, que ninguém vai contar piada.